Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos ter... Olha, faz tempo que a gente não tinha aula de história, né? Eu estou falando isso para todo mundo, mas é porque realmente já fazia uns dias que eu não via vocês. Espero que vocês gostem dessa aula. Então, nós estamos entrando numa nova unidade, uma nova apostila, a apostila 2, que vai falar sobre a América, os povos da América, as sociedades da América. Então, quer dizer que antes dos portugueses, dos espanhóis, dos ingleses, dos europeus chegarem na América, aqui já existiam muitos povos, muitas etnias, muitas culturas, e aí nós vamos começar a ter contato com essas culturas, vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas, só que nós vamos ver por partes, tá? Então, essa é a primeira aula, nós vamos ver sobre a cultura asteca, os indígenas astecas, que é ali da região do México. Depois nós vamos estudar sobre os incas, sobre os maias, nós vamos comparar com os indígenas brasileiros, e mais na frente nós vamos ver aí sobre os indígenas da América do Norte, tá? Mas eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa aula, porque nós vamos priorizar hoje, vamos falar um pouco mais sobre os astecas, tá? Então, quem eram os astecas? Os astecas, como eu acabei de falar para vocês, eram indígenas. E aí a gente pensa que todos os indígenas da América são todos iguais, que todos ficavam andando só com as peninhas aqui na cintura, né, com algumas pinturas corporais. Mas, na verdade, os indígenas da América eram variados, cada um com a sua cultura, cada um com o seu estilo de vida e o seu jeito de viver. Os maias, por exemplo, usavam sandálias, roupas longas. Os indígenas aqui do Brasil, né, gostavam de penas, gostavam só de pinturas corporais. Então, cada indígena vai ter sua própria característica, né? Alguns vão desenvolver até calendário, né? Outros vão preferir não controlar o tempo. E, por causa disso, nós estudamos essas culturas, porque não são todas iguais. E, por causa dessa influência indígena, cada cultura da América é diferente, cada país tem sua própria cultura. Então, vamos começar aqui, as sociedades indígenas. A maior diferença entre os indígenas que nós vamos ver nesses primeiros dias, como os astecas, os maias e os incas, eles vão ser diferentes no quê do Brasil? Porque os indígenas brasileiros, eles não têm essa estrutura hierárquica, ou seja, alguém que manda e alguém que obedece. Todos eles vão ser iguais nas suas aldeias, nas suas etnias, e aqui na América Central, como os astecas que nós vamos ver hoje, os incas e os maias, eles são hierárquicos, ou seja, tem o rei, tem o camponês, tem o escravo, né, o escravizado, ninguém nasce escravo, mas as pessoas que foram escravizadas, nós vamos ter nobres, nós vamos ter militares. Então, aqui, os astecas, eles vão ser uma sociedade hierarquizada, ou seja, vai ter classes sociais, vai ter grupos, alguns vão ter mais poder e outros vão mais obedecer, tá? Vão ter menos influência, menos poder. Então, aqui os astecas vão ser uma sociedade hierarquizada. E hoje, onde é que nós podemos ver os resquícios, os vestígios dos astecas? Onde hoje é o México. Então, quando você for no México, você pode visitar essas cidades que eu vou citar para vocês. Então, esse povo, que também era conhecido como mexicas, né, eles vão ali fazer uma peregrinação para o sul. Eles ficavam um pouquinho mais ao norte do México. Então, eles vão descendo um pouquinho, vão para o sul. E aí, quando eles chegam ali na região onde é o México, eles vão, segundo as lendas, segundo os mitos dele, a história da ocupação deles, eles acreditam tiveram uma visão de uma águia passando no deserto, onde tinha a terra... No deserto não, perdão, nas terras férteis, depois do deserto, eles avistaram uma águia. Essa águia sobrevoava com uma serpente no bico e em uma de suas patas o rabo da serpente. Então, com essa visão, eles entenderam que os deuses deles queriam que eles ficassem nessa região, que eles ocupassem essa região. Já os historiadores acreditam que eles tinham passado por uma seca mais ao norte e foram atrás de terras férteis ao sul. Por isso que os historiadores acreditam que, na verdade, o que fez com que eles se mobilizassem, que eles fizessem essa peregrinação, foi, na verdade, a falta de alimento no norte e foram atrás de terras férteis ao sul.
Então, os astecas, a principal característica deles depois da hierarquia é que eles eram conhecidos como os povos guerreiros, fortes, tão poderosos, que ele fez grandes impérios, eles fizeram grandes impérios, né? O Império Azteca. Eles faziam grandes cidades, nós vamos estudar uma delas, e também, além de fazer essas grandes cidades, ele ainda manipulava, controlava outros povos ao redor, né? Povos que não tinham uma estrutura tão grande como os dos astecas, muitas vezes eram colocados como submissos. Outros povos ao redor do Império Azteca, os astecas dominavam e esses povos pagavam até imposto. Por isso que a gente tem que entender que quando os espanhóis vão chegando aí no Império Azteca, no território do Império Azteca, os espanhóis vão usar justamente essa hierarquia que existia no território para derrubar os astecas, sabendo que tinha povos que não gostavam, que tinham ódio dos imperadores astecas. Os espanhóis vão usar essa rivalidade para colocar um contra o outro, e aí eles aproveitaram da fragilidade dos astecas e controlaram o Império Azteca. Então, isso vai ser uma grande chave para que o Império Azteca seja controlado pelos espanhóis. Mas ainda não vamos entrar nesse assunto, porque a gente está vendo como era a cultura deles antes da chegada dos espanhóis. Tá? Então, aqui, eles eram conhecidos como grandes guerreiros. Fizeram grandes cidades. Fizeram cidades tão estruturadas que muitas cidades brasileiras não chegam perto das cidades dos astecas, porque eles faziam canais nessas cidades. Por exemplo, Tenochtitlan, né, era a capital asteca. Nessa cidade tinha mais de 200 mil habitantes, que para a época era muita coisa. Nessa época aqui, Londres tinha menos pessoas, no mesmo período. E aqui essa cidade era tão estruturada que as ruas eram largas, tinha templos muito bonitos e tinha canais. Canais servia tanto para transporte da água doce, para consumo da população, quanto também para transporte. Então, o transporte que eles mais usavam eram as embarcações que levavam para qualquer lugar da cidade. E também tinham, como eu falei para vocês, tinham templos, ruas planejadas, tinha mercado central. Então, ali era o centro comercial. Todos que moravam ali naquela região procuravam os mercados do Império Azteca, principalmente a capital, que na capital se encontrava tudo, praticamente, da época, na cidade, na capital, que era Tenochtitlan. Então, nesse mercado rico de todas as mercadorias, era muito movimentado, que gerava riqueza comercial também do Império Azteca. Então, o Império Azteca não era só questão de força, como é colocado para a gente. Sim, eles eram muito poderosos, tinham um exército muito preparado, mas também era questão econômica, comercial, eles eram fortes também no comércio. Eles eram bem estabelecidos e bem planejados. Essa cidade resistiu até 1521, que foi com a chegada dos espanhóis, como eu falei para vocês. Os espanhóis vão se utilizar dessas diversidades e dessas rivalidades entre as etnias para derrubar aí o Império Azteca. A sociedade deles tinha 6 grupos sociais, que eu coloquei aqui, 5 eu juntei aqui, tanto os agricultores, que são os camponeses, né, e escravos, mas os escravizados, mas são 2 grupos diferentes. E aqui, no primeiro lugar, assim, lá bem no topo da pirâmide social, que comandava mais, que tinha mais autoridade, era ali o imperador, ou seja, o imperador é aquele que é o rei, né? Qual a diferença do imperador para rei? Geralmente o imperador ele tem aquele desejo de conquistar terras, né? Ele conquista territórios, ele coloca ali muitos territórios em sua submissão, submissos a eles, né? Então, o imperador, ele era considerado semidivino, ou seja, metade ser humano, metade Deus. Então, não era só uma questão política, não era só um líder político, ele também era um Deus. Então, as pessoas respeitavam como se fosse um Deus. As pessoas veneravam o imperador como se fosse um Deus. Olha, um político comum, a gente sabe que um político comum, ele não é Deus. E aí, então, quando as pessoas têm essa visão de que o político não é Deus, trata normal. Claro, com respeito, mas não com veneração. Já que o imperador, como ele era metade homem, na visão deles, era metade
homem, metade Deus, então eles não só respeitavam como uma figura política, mas também veneravam como se fosse um Deus mesmo. Colocava tudo, a sua vida à disposição do imperador, inquestionável também. E só que o imperador exercia uma grande importância para o império, porque nos momentos mais difíceis do império, de ausência de comida, ele era responsável por abastecer os mais pobres, responsável por dar comida, responsável até de dar roupa para as pessoas. Não podiam passar por dificuldades. Então, o imperador tinha grandes responsabilidades. O imperador tinha grandes funções no império. Aí nós também temos os nobres. Os nobres aí são as pessoas mais próximas do imperador. A família, ou então famílias importantes ligadas à família do imperador. E são as pessoas mais ricas desse lugar, as pessoas que têm mais privilégio, mais importância. Privilégio é o quê, gente? Privilégio é chegar num lugar e as pessoas me respeitarem simplesmente por ter nascido numa determinada família, ou as pessoas começam a me respeitar. Isso é privilégio, tá? Começam a me dar oferendas, começam a me dar presentes. Isso é privilégios. E as coisas é mais fácil para os nobres. É aquela pessoa mais popular, né, que chega e as pessoas, todo mundo gosta, todo mundo faz favor. Por quê? Aqui, nesse caso, porque já nascia em uma família rica, numa família de nobres. Ou, muitas vezes, mesmo que não tivessem dinheiro, mas tinham prestígio. As pessoas sempre queriam agradar, sempre queriam fazer um agrado porque era conhecido do rei, ou então tinha uma ligação próxima do rei, que eram semideus, né? E os nobres poderiam ser sacerdotes, né? Sacerdotes é como se fosse hoje, nas igrejas evangélicas são os pastores, na igreja católica é como se fossem os padres, né? Enfim, nós temos aí várias religiões, várias formas de acreditar em Deus, e sempre tem uma liderança, né? Alguém que está na frente ali cuidando dos ritos ou coordenando as orações. Esses aí são os sacerdotes. Os sacerdotes, eles vão ser importantes aqui na sociedade, vão ser apenas os nobres, vão ser apenas aqueles que já nasceram numa família rica. E também aqui os nobres poderiam ser servidores públicos, ou seja, que faziam serviços para o rei, como controlar a finança, os cofres, fazer censo, né? Eles eram responsáveis por controlar, administrar todo o comércio que girava em torno do Império Azteca e devolver essas mensagens, todo esse controle para o imperador. Os militares também, né? Os generais, as pessoas mais importantes na frente do exército, porque no exército também tem sua hierarquia, as pessoas mais importantes, as cabeças, os líderes do exército vão sair aqui dos nobres. Os nobres que tinham prestígio. E vamos ter outra classe, que é dos comerciantes. Os comerciantes, muitos deles eram ricos, ganhavam muito dinheiro. Como eu falei para vocês, o Império Azteca ele era muito movimentado, então entrava muito dinheiro. Inclusive, em algumas cidades, eles usavam cacau como moeda, né? Mas em algumas cidades tinha uma espécie de moeda diferenciada. E os comerciantes ganhavam muito dinheiro, tinha muitas riquezas. Essas riquezas faziam com que eles não tivessem prestígio, mas pudessem comprar o que quisessem. Como muitos nobres estavam falidos, os comerciantes faziam casamentos com os nobres, né, casavam suas filhas ou filhos, e aí faziam esses casamentos arranjados para poder ter privilégios. Os comerciantes conseguiam privilégio e os nobres conseguiam dinheiro. Então, era um casamento perfeito. O casamento, nessa época, era arranjado pelos pais. E os artesãos, eles vão ter esse papel importante, porque os artesãos eles vão fazer praticamente tudo. Nessa época não tinha indústria, você não comprava as coisas prontas numa loja, numa fábrica, você ia procurar um artesão para fazer as coisas, qualquer coisa da sua casa, uma mesa, uma cadeira, a cama, tudo que você tem na sua casa, tudo que você vê prontinho nas lojas, né? Quem fazia isso era os artesãos. Claro que não da mesma forma como hoje, porque algumas tecnologias ainda não existiam nessa época. Mas tudo que você precisasse nessa época era um artesão que fazia. Inclusive a decoração, né, era feito por um artesão também. E aí isso fez com que os artesãos também tivessem poder nessa sociedade, porque não tinha indústria, então tudo precisava de um artesão para correr atrás. E
lá embaixo da pirâmide social, nós vamos ter os agricultores, que praticamente sustentavam toda a camada social, todos os outros grupos, porque os agricultores eles faziam esse papel de plantação, eles colhiam, e o que eles colhiam, as sementes, os frutos, tudo isso que eles colhiam ia abastecer todo o mercado, toda a economia, e alimentar toda a população. Então, eles era a base, eram os necessários para aquela sociedade, eles eram importantes para aquela sociedade, porém, eles não tinha tanto privilégio, ou seja, não era as coisas para eles não era tão fácil assim, né? Eles tinham que ralar um pouquinho mais, era um pouquinho mais difícil para eles poderem conseguir alguma coisa, né? E ainda mais abaixo dos agricultores tinha as pessoas que eram escravizadas. Geralmente os escravos aqui vão ser aqueles prisioneiros de guerra, etnias diferentes que eles brigavam, então povos que não se submetiam ou não pagavam impostos. Geralmente essas pessoas eram escravizadas. Quando essas pessoas eram escravizadas, independentemente da etnia que ela era, quando essa pessoa era escravizada, muitas vezes, se fosse de guerra, se fosse inimigo de guerra, aquele que se destacava mais podia até ser feito como sacrifício. Poderiam até sacrificar a pessoa. Só que nessa época o sacrifício não era visto como um castigo, pelo contrário, era visto como uma honra, porque só era sacrificado aos deuses aquele que tinha aí características importantes, como era uma sociedade que priorizava muito o exército, a força, o que eles mais destacavam, o que eles colocavam como um privilégio, era um guerreiro forte, corajoso. E aí nós vamos ver essa parte nas próximas aulas, quando a gente for estudar os maias, que vão ter mais essa atividade antropofágica, e a gente vai ver com mais detalhe isso quando a gente for estudar os maias, tá? Obrigada.